Luz vermelha, luz verde, a ponte de vidro, roleta russa. Hoje estamos classificando os destinos dos personagens do Jogo do Calamar de horrível para mais horrível. Jogo do Calamar é um show sangrento, então consideraremos tanto a brutalidade dos destinos quanto o merecimento do personagem. Começaremos com os personagens que mereciam um destino muito pior do que o recebido. Esses caras se safaram muito fácil. Apesar de ser um pouco cedo, é importante destacar alguns dos sobreviventes menos merecedores do jogo da segunda temporada, começando com o jogador Sen In Jong-dae. Para ser um pouco compreensivo, esse cara tem a maior dívida que vimos no programa até agora, devendo 10 bilhões de dólares a vários credores. Independentemente do motivo, ele é um dos jogadores mais insensíveis e desumanos da série, desvalorizando abertamente a vida humana ao exigir que os jogos continuem até que pessoas suficientes morram para que ele possa pagar suas dívidas. O homem é um lixo humano, e qual o seu castigo dele? Bem, nada, nada, absolutamente nada. Embora manipule, empurre e expresse abertamente o desejo de que o máximo possível de concorrentes morra, ele não enfrentou nenhuma retribuição por suas ações até o momento. Espera-se que a terceira temporada mude isso, mas até agora ele teve uma jornada muito mais fácil do que deveria. Seguindo está o parceiro de crimes de Thanos, Namgyu. Namgyu é mais cruel e mentalmente estável do que Thanos, a quem ele atua como um ajudante durante a temporada. Ele também compartilhou o desejo de 100 para que os jogos continuassem, mesmo colocando em risco inúmeras vidas. Ainda assim, ele não sofre muitas consequências por seus atos, sobrevivendo por não ter se juntado à revolta de Gi-hun contra a equipe no 7º episódio. Namdi ficou em segundo lugar como pior personagem porque, apesar de lidar com a morte recente de um amigo, ele rapidamente recorreu às drogas que guardava em seu colar, sugerindo que está enfrentando bem a situação. Que sujeito desprezível! Nossa próxima escolha não é um participante, mas tivemos que mencionar uma pessoa muito importante com máscara de pantera. Os VIPs foram os personagens mais desagradáveis do show, e esse cara foi o pior de todos. Ele desvalorizou abertamente as vidas dos participantes, sentiu prazer sádico em sua dor e até recorreu a assédio sexual aos trabalhadores durante o show. Isso lhe rendeu um bem merecido aperto na urina e nos testículos. Não duvido que tenha sido uma experiência dolorosa, mas como ele se diverte com os outros passando por provações e tribulações piores, acho que ele tem mais alguns milhares de golpes para levar antes de receber justiça. Completando significativamente. Na categoria bem mais curta está o encantador, porém traiçoeiro, idoso jogador 1, Oh Il-nam. Se não fosse pelo episódio 9 da primeira temporada, a morte desse personagem teria sido a mais triste da temporada, em nossa opinião. Mas o que parecia ser um doce velhinho, acabou sendo um monstro que enviou milhares de pessoas vulneráveis para a morte, tudo porque estava entediado. Nem mesmo Saul Goodman conseguiria explicar como a ginástica mental desse cara supostamente faz sentido. Apesar de todo o sofrimento que causou, o Il-nam passou seus últimos dias como queria, jogando para lembrar da criança inocente que foi um dia. Não estou dizendo que morrer lentamente de um tumor cerebral não é uma maneira horrível de partir, e se fosse qualquer outra pessoa, colocaríamos ele muito mais abaixo na lista. Mas considerando o quanto de mal ele fez, e como foram luxuosas suas últimas semanas de vida, dizemos que ele ainda teve uma saída bastante fácil. Infelizmente, é assim que as coisas são. Os mais malvados podem parecer inocentes e escapar do castigo merecido graças ao dinheiro. Os próximos personagens conviveram com as consequências de seus atos, sem a mesma sorte de outros. Nessa categoria, os personagens vivos, mas traumatizados. Primeiramente, temos o jogador 125 Min-soo. Embora não seja um vilão ou antagonista de fato, Min-soo é definitivamente o personagem mais odiado desta temporada. Honestamente não o odeio, mas entendo o ódio não ser injustificado. Ele traiu Saemi, sua única amiga verdadeira nos jogos, 2 vezes, e na segunda vez sua inação causou a morte dela. Mas olhando para ele com simpatia, ele tentou distrair 124 jogando uma garrafa perto dele, mas não seguiu em frente protegendo Saemi ou ajudando-a a lutar contra ele. Min-soo não é uma pessoa ruim, mas é um covarde egocêntrico que carregará a culpa pelo resto da vida. O cara tem apenas 27 anos, pensei que ele tinha no máximo 19 pela aparência e comportamento. Mas não, ele é apenas um covarde. Porém, é importante lembrar que ele não é irredimível. De um covarde para outro, o próximo é o jogador 388, Kong Dae-ho. Este ex-fuzileiro naval parecia ser um dos ativos mais valiosos para a revolta de Gi-hun no episódio 7. Apesar de tremer de medo, ele fez o seu melhor para lutar ao lado de seus amigos. Ele era corajoso, mas amarelou ao devolver a munição para seus aliados. É evidente que Dae-ho está sofrendo um ataque de pânico, e possivelmente transtorno de estresse pós-traumático comprometendo seu julgamento e exigindo compaixão. Se Min-soo sentiria culpa do sobrevivente por não salvar Saemi, imagina o quão pior seria para Dae-ho, que causou indiretamente várias mortes. Quem tem experiência militar? Para abordar o elefante na sala, muitos fãs especularam que 388 está mentindo, ou superestimando seu envolvimento no exército. Não podemos tratar isso como um fato, já que você sabe, ainda não é um fato confirmado, mas definitivamente vale a pena considerar, no mínimo. Para o próximo personagem, devemos escolher o detetive Hwang Jun.
Em uma cruel ironia televisiva, Junho passou a primeira temporada procurando seu irmão desaparecido apenas para descobrir, após suportar terror, violência e coisas revoltantes, que ele era o responsável pelos jogos distorcidos que havia descoberto. O pior é que, após ser baleado a queima-roupa pelo próprio irmão, Jun-Ho tentaria rastrear os jogos novamente, ciente de que seu irmão estava no comando, mas sem saber de sua ligação com um traidor que sabota ativamente sua busca pela ilha. Esperamos que Junho tenha sucesso e finalmente obtenha o respeito merecido, mas por enquanto ele enfrenta uma das corridas mais difíceis entre todos os personagens vivos. Então, o jogador 456, Seong Gi-hun, é o próximo. Isso pode ser considerado a entrada do guarda-chuva para quase todos que experimentaram o jogo do povo e sobreviveram para contar a história, o que não são muitos, mas ainda assim. Sabe o que é pior do que testemunhar diretamente 455 pessoas, incluindo vários bons amigos, e viver com a culpa? Voltar para casa e encontrar sua mãe morta no seu próprio apartamento. Lembra da mãe doente que foi o principal motivo de você entrar no jogo? Sim, essa mesma, sem mencionar voltar aos jogos para tentar desesperadamente pará-los, perdendo seu melhor amigo no processo e sendo forçado a assistir sua morte diante de seus olhos. Ji-hun experimentou mais perdas em 2 semanas do que a maioria das pessoas terá em suas vidas inteiras, e certamente não será mais o mesmo. Um fato que o melhor amigo chegou a comentar diretamente. O único ponto positivo de seu destino foi o dinheiro que ganhou e usou para boas causas, mas após todo esse tempo, ele ainda não conseguiu rever sua filha pequena, outro fator que o motivou a participar dos jogos. Ji-hun está sobrevivendo, mas não prosperando. Esperamos que a terceira temporada mude isso para ele, mas agora é hora de entrar no prato principal do vídeo. Com tantas mortes para mencionar, começaremos pelas instantâneas. Abrindo essa categoria está o jogador Re24 da primeira temporada. Você deve se lembrar dele como um azarado eliminado primeiro por não levar o jogo a sério. Para ser justo, ele não tinha motivo para levar um jogo de Playground a sério, o que explica sua posição tão baixa. Sabe quando você toma uma injeção no médico e dói menos quando não vê a agulha chegando? É assim que essa morte parece. 324 morreu sem saber do perigo, pensando que participava de um jogo bobo, mas descobrindo que não era nada bobo. A seguir temos a jogadora 396, Kang-mina da segunda temporada. Como o 324, ela não acreditava que os jogos fossem um perigo real para ela ou outros. Apesar dos avisos de Ji-hun sobre a verdadeira natureza do jogo, ela e a maioria dos outros se recusaram a acreditar nele. Mas se não fosse por Ji-hun, ela logo descobriria por si mesma quando Thanos disse que uma abelha havia pousado nela, fazendo-a entrar em pânico e se tornar a primeira eliminada da segunda temporada. Embora a morte de Mina tenha sido tão instantânea quanto a de 324, doeu um pouco mais pelo simples fato de que ela poderia ter se saído facilmente se não fosse por aquela abelha. Tenho a sensação de que é o verdadeiro mentor por trás dos jogos, mas eu divago. Agora vamos falar sobre a última morte claramente instantânea, o vendedor. Antes de tudo, boa riddance. Esse homem não só trabalhou nos jogos do povo, mas se orgulhava de sua natureza fria, frequentemente brincando que aqueles em quem colocasse as mãos acabariam mortos. Brincar com Ji-hun seria seu último erro, no entanto. Após desabafar por alguns minutos, ele propôs um jogo de roleta russa. Para seu crédito, seguiu à risca as regras e atirou a bala direto em seu próprio cérebro. Ele morreu instantaneamente por razões óbvias. Embora sua morte tenha sido imensamente satisfatória, não foi tão cruel quanto as que seus colegas sofreram ano após ano. Agora as coisas ficam brutais, mas antes de abordarmos os vários momentos de partir o coração, vamos falar sobre os personagens que mereceram seus finais amargos. Estas são as mortes merecidamente horríveis. Independentemente de como morreu, diríamos que o destino do jogador 101 Jung Deok-soo foi merecido. Esse homem não era nada mais, nada menos do que um psicopata violento e sádico. Seu último erro foi recusar-se a avançar no jogo das pedras de vidro, permitindo que sua amante Han Min-yo seguisse em frente a seu pedido. Mas ela nunca mencionou que não levaria Deok-soo junto enquanto ambos despencavam para a morte. Essa morte, apesar de satisfatória para uma das partes, não é das mais baixas devido ao fato de ser uma das poucas não visivelmente sangrentas neste ponto. Não vemos o impacto real da queda, mas ao menos presenciamos o impacto emocional do insulto ao pênis pequeno de Min-yo, o que já é alguma coisa. A seguir, temos um personagem que hesitamos em colocar nesta categoria, o jogador 218 Cho Sung-woo. Sung-woo, possivelmente o principal vilão da primeira temporada e o personagem mais divisivo, foi responsável pela maioria das mortes dos protagonistas, pelo menos em relação aos concorrentes. Os concorrentes, exceto Il-nam. O ponto é que ele cometeu múltiplos assassinatos. A traição devastadora de Sang-woo a Ali poderia ser vista como um mal necessário. Mais tarde, ele assassinaria friamente a já moribunda Sae-byok. Sang-woo acabaria perdendo para Gi-hun no Squid Game, mas Gi-hun, sendo um anjo, ofereceu poupar sua vida. Sang-woo, incapaz de se perdoar por seus atos malignos, se esfaquearia no mesmo lugar do pescoço que usou para matar Sae-byok.
Sua morte, embora não muito excruciante, só lhe daria tempo de implorar a Gi-hun que cuidasse de sua mãe idosa. Embora ele tenha saído em seus próprios termos, essa ainda foi uma das mortes mais sangrentas da primeira temporada. Falando de sangue, o vencedor do personagem que me fez desviar o olhar da tela. Mais frequentemente é o jogador número 111, Byung-gi. Este era um infame médico da primeira temporada que ajudou a equipe a colher órgãos de jogadores moribundos em troca de informações sobre jogos futuros. Isso já é algo extremamente depravado e, somado ao estresse do número 111, gerou culpa e uma séria privação de sono. Depois de um procedimento árduo, os guardas diziam não ter informações sobre o próximo jogo, fazendo o número 111 perder a paciência e ameaçar matá-lo se não encontrassem o que ele queria, o que no fim não levava a nada. Caso contrário, Young-gi seria alvejado por um dos caras de rosa e pendurado como uma luz de Natal. Não tenho certeza se era isso que ele buscava. Uma rápida menção ao inesquecível parceiro de Deok-su, o jogador 278, é necessária. Você pode se lembrar dele como o não-lacaio de Deok-su, que rapidamente o traiu no jogo de mármore. O cara estava empolgado em assassinar seu aliado, então quando Deok-su venceu, 278 decidiu fazer uma última reviravolta covarde fugindo, eliminando qualquer dignidade que poderia ter restado. Se serve de consolo, 278 não era muito. E para a última das mortes merecidas, não podemos esquecer do lendário jogador 230, Thanos. Ame ou odeie, é inegável que Thanos era um narcisista psicótico absoluto. Ele é como uma combinação de sadismo e carisma de 324, o que o levaria longe em uma competição. Mas ele cometeu um erro fatal ao assediar Minsu no banheiro por votar pelo fim dos jogos. Isso levaria a uma briga entre ele e 333. Enquanto Thanos quase sufocava seu arqui-inimigo cripto-youtuber, encontrou um fim doloroso ao ter um garfo espetado em sua garganta, deixando-o vivo o suficiente para derramar sangue em seu assassino, e rastejar atrás dele em uma tentativa de vingança. Virar pó de repente não parece tão ruim, não é? Aproveite a satisfação de matar o último vilão. Esta categoria é para os personagens que tiveram mortes brutais e completamente imerecidas. São mortes tragicamente grotescas. Iniciando esta categoria está o jogador 212, Han Min-yo. A morte do 212 já foi discutida, pois ela morreu do mesmo modo que Deok-su. A diferença é que, em vez de ser eliminada chorando como um bebê, Min-yo fez a atitude badass de se agarrar ao ex-amante e agir como a âncora que o levaria para as profundezas do inferno, ou ao menos para o chão. Embora uma queda dessa altura seria suficiente para matá-la instantaneamente, e a morte foi em seus próprios termos, Han Min-yo ainda não merecia morrer. Ela era rude, vingativa e manipuladora, mas longe de ser malvada. Aqui, sacrificou sua vida para matar a pessoa mais repugnante da competição. Não afirmo que Han Min-yo é apenas uma vítima de circunstâncias trágicas, mas há uma razão para ela ter ganhado aquela página de herói na Wiki. Falando em mortes trágicas nos próprios termos das vítimas, entra o jogador número 240. Jogador número 240, Ji-young. Essa entrada basicamente não precisa de introdução. 240 foi uma das mais trágicas da série, com o primeiro amigo de Sae-byeok decidindo perder o jogo de mármore para que seu amigo pudesse viver. Segundo Ji-young, enquanto Sae-byeok tinha um motivo para sobreviver aos jogos, ela própria não tinha ninguém. A mãe foi assassinada pelo pai, que depois foi morto pela filha, agora cúmplice de centenas de outros assassinatos e vítima de um trauma permanente. No final, ela se abriu para alguém sem medo de julgamentos, compartilhando suas esperanças e sonhos e terminando sua vida grata por passar aquelas últimas horas juntas. Essa morte pode ser considerada instantânea, mas é tão triste que merece ser mencionada aqui. Embora esta seja a morte menos sangrenta que você verá daqui pra frente, é necessário mencionar a mãe de Gi-hun, ou Masu. A morte da mãe de Gi-hun, mencionada anteriormente, foi crucial para ele decidir retornar ao jogo do polvo. Após todo o seu esforço, Gi-hun encontrou sua mãe falecida na casa que dividiam, provando que uma morte não precisa ser sangrenta para ser brutal. Pense nisso, Gi-hun trabalhou duro para conseguir o dinheiro para o tratamento de sua mãe, apenas para que seu trauma e dor parecessem nulos quando ela nem mesmo sobreviveu à semana. Além disso, o diabetes dela era tão grave que os médicos consideravam seriamente amputar seu pé, então duvidamos que teria sido uma morte rápida e indolor, infelizmente. A morte mais recente é a do jogador 390 Park Jung-bae. Esse personagem, inicialmente esquecível na primeira temporada, tornou-se um dos melhores na segunda, o que o levou longe. Ele enfrentou todas as dificuldades do jogo do polvo, contando com a ajuda de um aliado experiente, mas acabou baleado quando estava prestes a invadir a sede com seu amigo. Embora a morte de Jung-bae tenha sido rápida, com um tiro a queima-roupa no coração, seu olhar de desespero vende a cena para a trágica tragédia que é, e os gritos angustiados de Gi-hun tornam isso ainda mais difícil de engolir. Apesar de ser um personagem secundário nesta temporada, é importante mencionar o jogador 2.6, Kyung-seo. Ele entrou no jogo com um motivo admirável: pagar o tratamento necessário para combater o raro câncer de sangue de sua filha.
Apesar de ser observado por Kang No-yul, que tinha um ponto fraco por sua filha, isso não seria suficiente para salvá-lo de seu destino. Ser baleado a queima-roupa por um guarda insensível que não tinha consideração por ele nem por sua jovem filha. O amor faz as pessoas fazerem coisas arriscadas, e neste caso, o amor de Young-seok por sua pequena filha custou-lhe a vida, e ainda mais tragicamente, custou a essa pequena menina seu pai. Está se emocionando bem, não use todos os lenços que eu quero. O próximo jogador é Abdul Ali, número 199. O jogo do calamar tem muitas traições, mas essa foi de longe a mais difícil. Ali era um homem que priorizava a devoção à família acima de tudo, participando dos jogos principalmente para sustentar sua esposa e filho. Dado o vínculo que haviam formado, ele tinha motivos para confiar na sinceridade de Sang-woo em querer que ambos saíssem vivos, apenas para se encontrar do lado errado de um truque sujo que lhe custou a vida. A expressão de traição e aceitação sombria no rosto de Ali é devastadora. Apesar da brutalidade de Squid Game, eles pouparam os espectadores de ver isso, mostrando apenas a culpa reprimida de Sang-woo por sua traição. O que essa morte carece em brutalidade, compensa em tristeza, especialmente considerando que sua esposa e filho provavelmente nunca saberão o que aconteceu com ele. Ainda temos mais 6 mortes para contar, e se você não pode dizer por esse número, a segunda temporada não estava se contendo. Entre o jogador 95, Young-mi, Young-mi, uma amiga próxima de Hyunju, a ponto de chamá-la de Eun-ni, era um doce de pessoa que só queria sair logo desse lugar, como qualquer pessoa sensata. A ansiedade aparente de Young-mi sobre sua situação, maior que a de quase todos, tornou sua morte ainda mais dolorosa. Ela quase sobreviveu até que 333 roubou seu lugar no quarto depois que foi separada do grupo, levando a uma das mortes mais trágicas da temporada. Seus apelos para entrar foram silenciados por um tiro que tirou a vida de seus olhos. E ainda nem estamos entre os 5 primeiros. Agora estamos no top 5. Vamos falar sobre a primeira vítima da temporada, Sr. Kim. Mesmo fora da arena do jogo do calamar, alguns chefões não resistem a jogar jogos mortais com vítimas infelizes. Quando o Homem de Terno pega o Sr. Kim e o Woo-seok o seguindo, ele os captura e os força a jogar pedra, papel e tesoura, menos um, onde o perdedor é forçado a jogar roleta russa. Jogo do Calamar é um show cheio de violência, assassinato e até tortura. Então você sabe o quão sério é quando digo que esta foi a representação mais cruel do puro medo em todo o show até agora. A dupla é amarrada em cadeiras, amordaçada, gritando, suando e chorando. O Homem de Terno, cansado, decide aumentar as chances colocando 5 balas nos 6 compartimentos do revólver em vez de apenas uma. Tudo culminou em um aterrorizado Sr. Kim sacrificando sua vida para que Woo-seok pudesse continuar vivendo, levando a uma morte arrepiante para começar uma temporada cheia delas. Em quarto lugar está o jogador 444. Não se lembra dele? Isso pode refrescar sua memória. Lembra da cena em Red Light, Green Light, onde Gi-hun e Hyunju resgataram um jogador baleado na perna com apenas 30 segundos restantes? Sim, era o 444, ênfase no era. Essa série adora criar esperanças apenas para destruí-las logo em seguida, não? Após cruzar a linha de chegada a tempo de resgatar seu aliado, Gi-hun e Hyunju comemoraram, mas o 444 acabou sendo baleado por ser um perdedor. O desgosto da equipe por trapaças parece ser mais forte que sua decência humana, não acha? No terceiro lugar da brutalidade está uma morte sangrenta e devastadora. Jogador 380, Saimi. Saimi é um personagem que seguiu a regra de igualdade no tempo de tela. Ela não recebeu muita atenção, mas a cada segundo na tela ela era simplesmente incrível, cara. Levar Minsu sob sua asa apenas por confiar nele já era incrível, e eles tinham uma amizade genuína. Mesmo depois de Minsu a deixar para trás no jogo de interação, ela estava disposta a dar-lhe uma segunda chance quando ele voltou para encerrar os jogos após aquela rodada. Infelizmente, Minsu estragaria isso. Vendo Semi em uma batalha de vida ou morte com 124, ele tentou intervir jogando uma garrafa de vidro no agressor, mas isso não funcionou. Eu dei o meu melhor, mas ele acabou desistindo. O medo era compreensível, mas vê-lo ignorar seu único amigo sendo esfaqueado até a morte era enfurecedor e de partir o coração. Para piorar, temos um close de seu corpo após o ocorrido. Preciso escolher meus personagens favoritos com mais cuidado. Uma lição que todos deveríamos ter aprendido com Kyung Sae-byok, o medalhista de prata em brutalidade e jogador 67, mesmo ignorando o fato de que Sae-byok teve uma das vidas mais difíceis até o seu tempo no jogo. Sendo uma desertora norte-coreana que apenas tentava reunir sua família no sul, sua morte foi uma tragédia absoluta, mesmo comparada às de seus colegas. Após uma temporada de dor, trauma e desgosto, Sae-byok chegou à penúltima rodada, mas não antes de ser esfaqueada por um pedaço de vidro da ponte de pedras de vidro explosivas, totalmente necessária por parte do designer. Ela perdeu muito sangue no acidente, cuidando de si mesma apenas para se manter viva. Só quando Ji-hoon perguntou se ela estava bem, ela pode ter recebido atenção médica.
Infelizmente, Gi-hun cometeu o erro de deixá-la sozinha para buscar ajuda, momento em que Sang-woo aproveitou a oportunidade para matar uma garota que já estava a caminho da morte. De fato, a morte de Sae-byuk atinge todos os pontos das mortes mais trágicas da lista. Ela estava desesperada para sustentar sua família, tornou-se mais compassiva por causa dos jogos e fez amigos que realmente se importavam com ela. O que torna sua morte ainda mais grotesca é o fato de que ela nem sequer morreu por perder um jogo ou algo similar. Ela sobreviveu a tudo, desde a briga da meia-noite até a guerra de corda e ao desafio da pedra de vidro, apenas para morrer em um ato de egoísmo frio e calculista em seu momento mais vulnerável. É difícil imaginar um fim mais trágico para sua trajetória. E francamente, não há uma única morte que possamos dizer que supera a dela. Porém, há um grande grupo delas. Toda a brutalidade recai sobre as vítimas da colheita de órgãos. Você lembra do nosso amigo, Jogador 111. Havia um negócio paralelo acontecendo por baixo do já sombrio jogo do povo. Colheita de órgãos? Órgãos? Alguns jogadores tiveram o azar de sobreviver após serem baleados quando eliminados, e esses predadores cor-de-rosa não pretendem ser humanos e acabar com o sofrimento deles. Eles precisam monetizar isso, baby. Com a cruz desenhada em sangue, eles os enviam para terem seus órgãos retirados. Por quê? Você é uma das crianças mais saudáveis que já vi e com órgãos tão abundantes. De acordo com os relatos dos guardas, era comum que as vítimas ficassem conscientes ou até mesmo acordassem durante as cirurgias, vivenciando um verdadeiro horror. Isso não pode ocorrer com nenhum personagem mencionado, mas reflitam sobre isso por um instante. Os jogadores quase foram mortos a tiros pelos guardas rosa, sobrevivendo apenas para ver serem colocados em caixões e enviados para destinos ardentes. Ou assim pensaram. Na verdade, foram enviados para uma mesa de operação, onde, muito fracos para reagir, não teriam escolha a não ser suportar a dor indescritível de serem cortados, tendo seus órgãos arrancados antes de, se tivessem sorte, morrer. De repente, a ideia do incinerador não parece tão ruim, não é? Caramba, esse show.